Olá, meu amigo, minha amiga, eu e você conectados com Cristo, mais uma vez aqui juntos, meditando, passeando por um trecho das Escrituras Sagradas e mais um devocional. Hoje o nosso tema é família, é tudo de bom, é conselhos que a palavra do Senhor nos dá para caminharmos em harmonia em nossos lares, para focarmos naquilo que realmente agrega felicidade, para realmente aquilo que promove segurança. Mas antes, eu vou te pedir mais uma vez, você que não é inscrito em nosso canal Manancial, faça sua inscrição, ative o sininho das notificações e aqui no Facebook também nos ajude a compartilhar, tanto na plataforma do YouTube como na plataforma do Facebook, a compartilhar, a levar esta palavra de vida, a inundar os corações das pessoas com a palavra do Senhor que nos traz renovo, nos remete à vitória, nos dá uma possibilidade de uma nova vida em Cristo. Amados, então vamos lá, sem mais rodeios, ao que interessa. Hoje nós vamos meditar na vida de duas mulheres muito significativas. Aliás, na vida das mulheres não, na vida de toda a família dessas duas mulheres, que é Ruth e Noemi. Eu te convido então a abrir as Escrituras Sagradas lá no livro de Ruth. O livro de Ruth é um livro fantástico, é bem fácil de ler, ele é uma narrativa de uma história de vida muito bonita, que é a trajetória de peregrinação de fé de duas mulheres que se destacam nessa narrativa, que é Ruth e sua sogra, isso mesmo, sua sogra Noemi, duas mulheres exemplares. Vamos lá, vamos ler um pequeno trecho apenas, que está lá em 1 Ruth do 1, que fala assim, ó: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Presta atenção, houve uma fome na terra, pelo qual o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e seus filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi. Amados, meus queridos, amados, este homem, Elimeleque, o pai dessa família, ele tinha um anseio muito grande, o mesmo anseio que nós temos enquanto família, enquanto chefes, enquanto responsáveis pela casa. Trazer segurança, que nada falte, que o alimento seja a quantidade necessária para que supra todas as necessidades, que a família tenha conforto material, que a família tenha segurança financeira, para que nós possamos ter paz, para que nós possamos caminhar bem. Amados, a aflição da crise financeira assola nossos corações, destrói. Ai, amados, como é complicado, né? Dormir e falar assim, gente, e amanhã, como é que vai ser? Ou então quando vem a situação de desemprego, ou então quando vem aquelas situações terríveis que desmorona, a família tem uma empresa, essa empresa de repente se acaba, de repente aquilo que dá provisão, aquilo que dá segurança material já não existe mais, porque alguém faleceu, porque a herança foi dividida, porque alguém não soube administrar. Tem tantos porquês. No caso de Elimeleque, era uma seca. Provavelmente ele era agricultor. Um agricultor, num período de seca, não tem o que plantar, não tem o que colher, não tem como se manter. E isso, amado, trouxe uma angústia para o coração de Elimeleque tão grande, um medo tão grande de ver a família dele sofrer, de ver a família dele morrer, porque ele não tinha mais como sustentar. E o homem, o chefe de família, ele tem mesmo essa preocupação, faz parte do universo do homem, trazer conforto, trazer segurança, provisão para o seu lar, não é verdade? Então assim, Elimeleque estava muito angustiado, muito angustiado, muito angustiado. E aí o que ele pensou? Vou mudar daqui, eu vou para uma terra melhor. E aí ele viu falar de Moabe. Ele saiu de Belém, cujo significado é terra do pão, casa do pão, e foi morar em Moabe. Terras férteis, fartura financeira, segurança, provisão, tinham salários, tinham como sustentar, tinham como morar, tinham como criar seus filhos, né? Noemi tinha gerado dois meninos, o Malom e o Quilion. Oh, glória!
resolvido todos os nossos problemas. A maioria de nós pensamos assim: se eu tiver dinheiro suficiente, está resolvido todos os problemas da minha família. Minha família vai viver em paz. Não vai ter mais nada para nos preocupar. E aí foca em trabalhar, em ganhar dinheiro, em fazer 2 empregos, em abrir empresas, em fazer isso, em fazer negócios. Amados, Elimeleque é muito de nós. Ele nos representa muito bem nessa questão assim de trazer o melhor para a nossa casa, o melhor para os nossos filhos, o melhor que nós conseguimos dar. Mas aí entra um pequeno detalhe. Moabe não era fiel a Deus. Moabe era terra incestuosa. Moabe era terra pagã, era terra que Deus estava ausente. E aí, meu querido, Elimeleque cometeu o maior erro da sua vida. Ele resolveu por ele mesmo, ele tirou Deus da sua história de vida. Jamais faça isso. Jamais abandone Deus, jamais deixe Deus. Jamais deixe de olhar com fé, com esperança para aquele Deus que tudo pode, para aquele Deus que supre cada uma das nossas necessidades. Quem tem Deus tem tudo. Por quê? Às vezes não tem abundância e fartura, naquela coisa que o mundo exorta tanto, mas não lhe falta nada. Quando você tem Deus, amados, você tem uma vida de paz, uma vida melhor, uma vida recomposta, uma vida em que a sua família pode se assentar na tua mesa e vocês possam ali usufruir a companhia um do outro, né? E Elimeleque, ele foi bobão. Ele pensou só no material e esqueceu do espiritual. Este foi o maior erro de Elimeleque. Elimeleque, ele cometeu este erro angustiado por coisas e não por Deus. Porque se ele estivesse buscando a Deus, ele jamais teria saído da terra do pão para ir para a terra do incesto, para ir para a terra do pecado, para ir para a terra do paganismo, para se ausentar da presença de Deus. Queridos, aí lá em Moabe, eles viveram até que Elimeleque morreu, foi um baque para Noemi, né? Poxa, perdi meu marido. Mas ela se agarrou nos 2 filhos. Eu tenho um Malom, eu tenho um Quilion, que ótimo. Malom e Quilion casaram-se. Um casou com a Orfa, outro casou com a Ruth. Viveram mais 10 anos naquela terra. Oh, glória a Deus. Até que Malom caiu doente, morreu. E Quilion também morreu. E aí ficaram 3 viúvas. 3 viúvas. Naquele tempo, viúva, não era bem vista não. Apesar de que Deus mandava, era mandamento da lei de Moisés que se amparasse os órfãos e as viúvas, né? Mas o pessoal não gostava não, porque as mulheres não podiam trabalhar, as mulheres não tinham riqueza, as mulheres não herdavam terra, as mulheres não podiam fazer quase nada. Então, o que eles iam fazer com... Eram 3 escoras, né? 3 estorvos, 3 malas sem alça, como se diz agora, né? Malas sem alça, sem rodinha, difícil de carregar. Elas se tornaram 3 pesos. E aí, amados, nós entramos num ponto aqui da narrativa, e isso aqui, assim, não chegou no versículo 6 e já contou tudo isso que eu tô te falando, tá? Então, quer dizer, uma vida sem Deus não tem nada de importante, nada de significativo, nada que precise, assim, a gente deixar relatado. Aí, continuando a história, Elimeleque, então, o que Elimeleque nos desperta? Ele nos desperta para que nós tenhamos visão e não vista. Nós temos que olhar para aquilo que Deus nos dá visão. Deus, ele diz assim: em todas as coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque Ele supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Também tem outra passagem que diz sobre isso, né? Ele fala do perdão, ele fala do recomeço, ele fala das vidas vitoriosas, ele fala da provisão. Tem um versículo da Bíblia que eu acho muito bonito, que fala assim: eu já fui moço, agora sou velho e nunca vi o justo mendigar o pão. Então, assim, amados, Elimeleque, ele não teve visão nenhuma espiritual.
Então aí já vem a primeira lição grande dessa história, desta família. Tenha visão espiritual para decidir o rumo da sua família. Tenha visão espiritual para fazer escolhas sensatas que vão dar segurança, paz, que vão dar fartura, que vão trazer provisão para a tua casa. Esse é o propósito da palavra do Senhor. E conviver com o Senhor é isso. Então Elimeleque, ele cometeu este grande erro. Mas o maior erro dele mesmo foi deixar Deus de lado. Foi decidir por ele mesmo. Foi decidir sem orar, sem consultar o Senhor, se Moabe era realmente a terra que ele deveria ir. E lá ele só encontrou a morte. Ele fugiu da morte, foi para Moabe e encontrou com quem? A morte. Por quê? Porque só em Deus a gente encontra vida, só em Deus a gente encontra felicidade, só em Deus existe renovo espiritual e existe a certeza de que nós estamos no rumo certo, no caminho certo. E aí depois, Elimeleque também nos exorta que decisões erradas provocam sofrimento em outras pessoas, não somente em nós mesmos. Quando nós decidimos errado, amados, os nossos filhos sofrem, o nosso cônjuge sofre, os nossos genros, as nossas noras, os nossos netos, eles sofrem quando nós tomamos decisões erradas. Então sejamos sensatos, analisemos as escrituras, vejamos o que Deus tem de melhor para as nossas vidas e coloquemos Deus no centro da nossa família. Não seja como Elimeleque, que foi atrás só do que era material e se esqueceu das coisas espirituais. E quando esses 3 homens morrem, estas mulheres ficam perdidas, órfãs, recebe um conselho da sogra igualzinho de Noemi. Fala assim, corre lá para tua família, vai lá com o seu povo, né? Você tem a sua família. E ela correu lá. Ela continuou na idolatria, ela continuou em Moabe, ela continuou a mesma vida. Já Noemi, diferente de órfã, ela falou assim, não, eu vou ficar com você, minha sogra, porque você me apresentou Deus e eu não me arredo mais de Deus. Porque o seu Deus é meu Deus, porque aonde tu pousares eu pousarei, aonde tu dormir, onde tu comeres eu comerei, nós seremos, onde você habitar eu habitarei. E amados, ali há algo maravilhoso. O testemunho de fé de Noemi conquistou o coração de Ruth. Ruth já não era mais a mesma. Ruth foi resgatada daquele paganismo, daquele mundanismo, daquela vida só de olhar para as coisas materiais e só elas darem importância. Ela se volta para as coisas espirituais. E aí as duas, a Noemi ali, na amargura dela, de se ver viúva, de se ver sofrida, sem nenhuma provisão, sem nada que ela pudesse se sustentar, ela toma uma decisão muito sensata. Ela fala assim, eu vou voltar para Belém, eu vou voltar para a terra do pão, eu vou voltar para o meu Deus, eu vou voltar para o meu povo, eu vou voltar, talvez eu morra ali, mas eu vou morrer aonde é o meu lugar, aonde eu devo estar. E isso, amado, se chama maturidade espiritual, se chama sensatez. Você quer ser uma pessoa madura e sensata na fé? Faça como Noemi. Deixe as coisas erradas, deixe as visões erradas e se conserte. Ainda dá tempo, você ainda está aqui. Você ainda pode fazer coisas tremendas e extraordinárias. Amados, e aí a Noemi, quando ela volta para trás, ela nos ensina que a fé, ela pode nos renovar. Ela pode nos trazer de novo visão, ela pode nos trazer de volta tudo aquilo que se perdeu. E aí ela começa a jornada de peregrinação dela e encontra um vale tremendo. Ela encontra muita dureza, mas a Ruth estava com ela. E aí a hora que uma fraquejava, a outra sustentava. E a Ruth era nova, a Ruth tinha força e a Ruth foi trabalhar duro. Você quer vencer, você quer ter uma vida vitoriosa, você e sua casa? Trabalhem duro, trabalhem com convicção, trabalhem com a força do seu caráter. Trabalhem sem esmorecer na fé, sem abandonar Deus, sem ir atrás de atalhos. Elimeleque foi atrás de atalhos e encontrou a morte. Elas não, elas foram para o caminho estreito, elas foram para o caminho difícil, elas foram para o caminho de retornar
para as coisas de Deus. E aí, amados, Ruth, com aquele amor, ela foi contagiando as pessoas e ela não estava amargurada, muito pelo contrário, ela queria se reerguer, ela queria se restabelecer, ela queria de novo, ela queria ter uma vida de volta. E ela tinha encontrado com Deus. Ela tinha encontrado com o melhor que a gente pode ter, um relacionamento perfeito com o Senhor. E aí ela foi pegando espiga, ela foi colhendo, e aí ela chamou a atenção. Ela chamou a atenção de pessoas, porque o nosso testemunho de vida atrai pessoas para nós. Se você é uma pessoa que faz coisas boas, que sempre tem umas atitudes de amor, que sempre cuida das pessoas e ampara, a beleza do teu gesto salta aos olhos. E aí ela chamou a atenção de Boaz. Boaz se apaixonou por Ruth. E Boaz foi o resgatador, uma figura de Jesus. Ele veio, viu o sofrimento daquela mulher e da sua sogra, da Noemi. Ele era parente próximo, ele era um homem temente ao Senhor. Ele tem as virtudes daquele homem que se torna o homem ideal para governar uma casa. Ele era trabalhador, ele era íntegro no seu caráter, ele era temente ao Senhor e ele era um homem de palavra, ele era um homem de compromisso e ele viu, falou assim, não, são minhas parentes e eu preciso resgatar elas desse sofrimento e trazer elas de volta para uma vida de provisão, uma vida na presença de Deus. E aí ele se casa com Ruth. No final da história você vê que eles se casam, eles geram um filho muito amado que é descendente é ascendente, né? Ascendente do rei Davi. A Ruth é mencionada na genealogia de Jesus Cristo, uma das poucas mulheres lá citadas, entre aquelas poucas, raras mulheres citadas, porque a genealogia de Jesus é imensa, está lá o nome dela, porque ela gerou. Ela é da semente dela, amados, lá na frente se cumpriu o plano redentor de Jesus Cristo, né? Tipificado em Boaz, que redimiu aquelas mulheres, que acolheu, que resgatou elas da dureza, da vida amarga, né? da vida de sofrimento, da vida de dor, da vida de cansaço. Ele trouxe elas de novo para a vida, como Jesus Cristo faz conosco, todos os dias. Se você deixar, Jesus Cristo vem e ele fala assim, na palavra dele, palavras de Jesus, palavras maravilhosas do nosso mestre, que eu guardo com todo carinho no meu coração e te convido a guardar também. Ele fala assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Entregue seus fardos para mim, eu carregarei por vocês os fardos, porque o meu jugo é suave, porque o meu fardo é leve. Amados, Jesus é maravilhoso. Você está aí batalhando duro, você está aí numa vida de sofrimento, de escassez, está lutando para a tua família ter provisão, está lutando e não encontra mais nada. Se encontre com o Mestre. Entregue seus fardos para Ele, diga assim, Senhor, eu não posso mais, está duro demais, está pesado demais. E o Senhor Jesus, Ele vem e vai tirando as cargas e vai nos dando alegria de novo. E no lugar da carga, Ele põe algo que a gente suporta, que a gente pode, que a gente consegue, que a gente faz e produz. E a gente segue avante, a gente vai reconstruindo nossas vidas. Não importa onde você parou, importa que hoje você se posicione. A Ruth e a Noemi, elas podiam ter ficado em Moabe. Provavelmente não iam morrer de fome, mas iam morrer espiritualmente. Provavelmente você não vai morrer de fome se você ficar nesse exato lugar que você estiver. Mas se você estiver com Cristo, você vai viver espiritualmente. Você vai alcançar a glória da vida eterna. Você vai morar em palácios preparados pelo nosso Rei Jesus, para que nós possamos habitar com Ele a eternidade. Sabe, amados, essa história de Ruth e de Noemi, ela nos traz muitas reflexões. Enquanto Noemi, Elimeleque nos ensina, né, que decisões erradas são... Se ausentar de Deus é uma decisão terrível, que nos remete à morte. Fazer escolhas só visando as coisas materiais é um erro muito grande. Então não faça nada parecido como Elimeleque. Noemi, por sua vez,
nos ensina que é possível retornar aos retos caminhos do Senhor, é possível fazer de novo tudo certo, é possível fazer o conserto, é possível voltar à casa do pão, à casa de Belém. E a Ruth, ela nos ensina que amar as pessoas, acolhê-las, ser solidária com elas, nos abre caminhos nunca, jamais vistos e experimentados, porque o Senhor, Ele supre todas as nossas necessidades e Ele é fiel. Ele é fiel. Quando nós somos fiéis a Ele, Ele nos restitui tudo aquilo que perdido foi, que roubado foi. Ruth estava na mais profunda miséria e você vê ela se tornando alguém muito nobre. Ela é da genealogia de Jesus. Ela antecede o rei Davi. Ela é do sangue dela, da semente dela, veio o Salvador do mundo, amados. Olha que história maravilhosa, olha que história inspiradora, sabe? Às vezes você está muito parecido com Elimeleque. Mude, você ainda está vivo, dá tempo. Às vezes você está amargurado e perdido como Noemi. Pegue o rumo correto. E às vezes você está em novidade de vida, como é a nossa queridinha, a Ruth, né? E se inspire nessas pessoas, amados. E você também pode se inspirar em Boaz, em ajudar pessoas, em acolher aqueles que estão necessitados, em fazer aquilo que é justo, aquilo que é certo, aquilo que você pode ser, você é abençoado para abençoar. Boaz nos ensina isso. Todas as bênçãos que Deus tinha dado para ele, era para ele abençoar pessoas, para que aquelas bênçãos fossem multiplicadas, para que mais pessoas fossem felizes, para que mais pessoas fossem supridas. Reparta o que você tem de bem, reparta o que você tem de melhor, acolha as pessoas, cuide das pessoas, ame as pessoas. É isso que o mundo precisa. O mundo precisa de famílias estruturadas, como a que a Ruth constituiu com Boaz, como a que a Noemi conseguiu construir depois da destruição da sua família. Ela construiu uma nova família, cheia da presença de Deus. Nunca saia da presença de Deus. Amados, esse devocional é tão rico, é tão lindo, é tão maravilhoso. Oh, amados, como eu estou feliz de meditar com você, de passear com você por este livro, que você possa se inspirar a abrir a tua Bíblia, a ler esse trecho da história, a compartilhar com você, a guardar essa palavra de vida no seu coração, a ser melhor, a viver em família, a viver bem na tua casa, a colocar as coisas no rumo certo, amados. Amados, que o Senhor Jesus Cristo te ajude, que o nosso Mestre te ajude e que você possa colher o melhor dessa terra. Deus tem muito a te oferecer, Deus tem muito mais para fazer e Ele é extraordinário, Ele não conhece limites e Ele age pela nossa fé. Foi a fé de Noemi, foi a fé de Ruth que mudou o rumo da história daquela família. Ó, um beijo muito grande no seu coração, do meu coração para o seu coração. Fique com Deus. Até o nosso próximo devocional. Gostou desse vídeo? Compartilhe. A palavra de Deus é para ser compartilhada, é para produzir, é para impactar, é para modificar vidas, é para trazer de novo vida para as pessoas. E se inscreva no nosso canal, ative os sininhos, deixe o seu like, responda a nossa pergunta. Nós fizemos uma pergunta no canal Manancial. Vá lá, leia a pergunta, responda. Você faz parte, eu e você, conectados com Cristo. Tchau, até o nosso próximo devocional.